Bom, gente, minha convidada de hoje é a Isis Maia, Isis Paris Maia. Olha, eu leio a Isis todos os dias, é uma grande pesquisadora, pesquisa o tempo inteiro sobre a China, e hoje ela veio aqui porque ela tem um trabalho super interessante, que ela analisa como que a tecnologia, por exemplo, pode ajudar na eliminação da extrema pobreza, como a China fez. Seja bem-vinda, Isis, tudo bom? Oi, Yara, boa noite. Peço desculpas por possíveis tosses, porque eu estou com pneumonia, mas eu não ia jamais negar o seu convite, então estou muito honrada com o convite, muito feliz em participar e falar desse tema que eu adoro, que é instituições na China, governança, erradicação da pobreza e a tecnologia usada para cumprir objetivos estatais da agenda, né, do Partido Comunista Chinês e ver não só, igual aqui, né, que é algoritmo tentando vender coisas, mas ver utilizado em políticas públicas. Então, eu adoro o tema, fiquei muito feliz pelo convite. Eu também adoro. Mas antes, gente, até da gente começar a falar sobre o tema, eu quero fazer uma propaganda aqui de um curso Ótimo! da Isis com o Diego. Não sei se vocês sabem, é um casal de pesquisadores, é o casal China, Diego e Isis. E eles estão lançando aí esse curso. E o que eu acho legal, gente, é porque eu vejo muita inconsistência, incoerência de pessoas tentando falar sobre a China, porque, em geral, Isis, as pessoas usam a régua do Ocidente, né? E é tão diferente, é uma história diferente, a governança, a organização administrativa, a lógica, né? Até mesmo o idioma chinês é tão diferente do nosso, são ideogramas, a gente fala, né? A gente vocaliza, eles não, eles têm uma ideia ali. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse diferencial do curso, de você trazer um olhar não etnocêntrico. Acho que a Isa deu uma travada, agora voltou. Eu acho que deu uma caída aqui. Eu vou fazer o seguinte: começou a chover em Porto Alegre e eu vou retirar a internet do meu celular, na dúvida, para que a gente não tenha nenhum problema com conexão. Porque agora voltou, né? Voltou bem, só para a Lady Murphy. Quer que eu tente Voltou. continuar? Senão eu roteio do meu telefone, não tem problema nenhum. Pode continuar. Voltou, mas fala aí sobre o seu curso, quero ouvir. Então, na verdade, você soube em primeira mão porque eu te mandei e ele ainda não foi inaugurado, nem abriram as matrículas, você viu, né? E o que acontece? Eu e Diego, a gente sempre faz os fios e a gente vê, assim, muita questão de senso comum sobre coisas assim que já está largamente provado o contrário. Por exemplo, a questão do trabalho escravo. A sociedade já americana de economia já diz que é mito. Então, assim, já há muitos, já há muitos mitos que foram, que ainda estão no senso comum, porque as pessoas acreditam em fake news. E também acontece muito das pessoas não estarem com uma má intenção, mas a China muda tão rápido. Imagina o caso mesmo da erradicação da pobreza extrema. Em 40 anos, né, desde que Deng Xiaoping anunciou, eles cumpriram a erradicação, retiraram 850 pessoas da extrema pobreza. E todos esses processos, ou o uso agora de Big Data para personalizar a educação. Então, assim, é tanta coisa e tão rápido que as pessoas se perdem. E, além de tudo, o que aconteceu foi que no Brasil, quando se abriu os estudos de China, e não sem motivo, né, não à toa, mas os estudos eles se concentravam muito na esfera econômica e relações internacionais. Teve aquele boom da reforma abertura, os anos 2000 e tudo mais, o milagre do crescimento chinês, e pouco se falou das instituições. Então, como você disse, as pessoas ficam perdidas porque não conseguem, a gente não recebe nenhum conhecimento, basicamente, sobre o Oriente na escola, e aí foge a gente compreensões de que a China já era um império antes, né? Então não há um problema para o chinês padrão não ter uma troca do partido governante. Tem várias situações e, além de tudo, não conhece a estrutura, né, política da China. E isso gera esse desconhecimento. Pensando nisso,
Eu e o Diego já tinha feito uma vez um curso que era um intensivão de China, foi muito legal, mas a gente pensou em pegar um curso que abrangesse essas questões, né? Desde a reforma e abertura, a como é essa governança, depois falar também sobre as políticas públicas, sobre essa mobilidade, porque isso é um outro indicador que não tínhamos, imagina, quando a China erradicou a pobreza extrema, a mídia não anunciou, a mídia ocidental, né, a mídia hegemônica, se não fosse a mídia independente. Então, conhecer um pouco mais desses processos, porque é o segundo país, e muitas vezes o primeiro país em muitas categorias, né, líder no mundo, e a gente precisa conhecer. E a ideia é um curso, então, que sejam feitas aulas a cada 15 dias, elas serão gravadas, imagino que em torno de 2h30, 3 horas por aula, e vai ter uma espécie de chat para debates. E essas aulas elas serão acompanhadas de fios sobre os temas, mas serão fios longos, o material que a gente já fez, com referências, porque de repente, se é um tema que você se interessa mais, você tem essa referência. E se você não conseguir naquele momento, vai te dar acesso a essa plataforma, com chat, com tudo mais, por um ano. Então, a ideia é esse é o primeiro curso, uma turma inaugural de 60 alunos, e então a gente vai falar sobre esses 4 temas, né? Que é reforma e abertura, urbano e social. Acho que a Isa está meio ruim, voltou. Voltei. Vou rotear essa internet aqui para a gente não ter mais esse problema. Só um minutinho, deixa eu ver se... Você roteia aí, deixa eu tirar a Isa aqui rapidinho da tela, porque a gente está falando de China e o nosso âncora está embarcando para a China e mandou um recado para vocês, junto com o nosso diretor também, que é o Renato Rovai. Vamos ouvi-los. Pessoal, estamos aqui embarcando em Guarulhos, pela Lufthansa, daqui a pouco estamos embarcando, estou aqui, o Rovai. Está aqui o Aquiles também, do 247. E aí, Rovai, tá empolgado com a viagem? Cara, tranquilo, mas ansioso, assim, é sempre interessante para um país que você nunca foi, né? A China é um desses casos, eu não conheço a China. Então, e quero também poder checar as coisas que a gente lê, às vezes no cafezinho, né, Miguel? Falando sobre os trem-bala, sobre as coisas que tem, sobre as inovações. Vamos ver, vamos conhecer. É isso aí. Grandes esperanças aí, que a China é um dos países mais desenvolvidos no sul global, tá aí. O único país que realmente pode enfrentar o imperialismo americano. Tamo junto, pessoal. Vamos tentar fazer a cobertura aqui bem legal, trazer aqui informações e vídeos para vocês. Abraço. Estou mutada, olha aí, mais dois apaixonados, porque a China é amor à primeira vista, né, Isis? Olha só, mas eu quero trazer para vocês, gente, a Isis tem uma pesquisa muito interessante, que ela estuda justamente essas inovações que o Renato falou, são objeto de estudo, né, da Isis. Ela atua, ela pesquisa de que forma essas inovações, internet das coisas, big data, algoritmos, podem ajudar na governança. Por exemplo, a entrega, eles tiraram 800 milhões de pessoas da extrema pobreza. São 4 Brasis. Fala para a gente sobre sua pesquisa, Isis. Claro. Então, durante o mestrado, eu queria estudar a erradicação da pobreza extrema. E eu queria entender, o meu primeiro ponto foi instituições. Eu queria saber o seguinte, porque eu vi que houveram as políticas direcionadas, que são as políticas públicas da fase final do combate à pobreza, que são políticas específicas para regiões. E aí eu queria saber qual era o nível de liberdade que essas províncias tinham para fazer essas políticas. Então, eu comecei a estudar sobre esse nível de liberdade, porque realmente até isso já era uma coisa não lógica para a gente, né? A gente tem a ideia de um Estado autoritário, quando as províncias possuem muitas liberdades. Então, qual era esse nível? Só que quando eu estava pesquisando isso, foi impossível não cair na tecnologia, porque o Big Data foi usado como uma ferramenta de combate à pobreza.
E aí eu fiquei pensando como e fui me aprofundando. E no caso do mestrado, eu tinha visto uma ação que, para saber o nível de pobreza das províncias, eles queriam saber a partir da oferta de serviços públicos, né? Porque você precisa criar um indicador de pobreza. E para isso, eles mapearam através do Big Data, usando o Big Data, censo chinês, com a parceria da ONU, também nesse processo, conseguiram mapear quem tinha telefone, quem tinha internet, porque talvez aqui no Brasil você não ter internet não é um indicador de pobreza extrema. Mas na China, sim, a China é uma potência tecnológica. Então a internet era um desses indicadores. E conseguindo mapear qual província tinha o quê, porque necessidades são diferentes, né? As necessidades da Mongólia são diferentes das necessidades do Tibete, que são diferenças de Xinjiang. Então, observando essas diferenças, eles conseguiam direcionar melhor os recursos. O que falta a gente oferecer? O que é saneamento básico? O que está faltando nessa província para a retirada da pobreza extrema? Bom, aí eu passei por isso, a dissertação ela tem um capítulo sobre isso, mas no doutorado eu resolvi me aprofundar então da tecnologia utilizada para o combate à pobreza. E o meu objeto de estudo dessa vez vai ser uma plataforma que eles têm, que para mim, assim, vou explicar aqui rapidamente, mas me encanta, porque antes os dados que eles tinham, quem está na pobreza, igual aqui, a gente tem IBGE, então a gente sabe por região, mas eles precisavam do dado das pessoas. Então eles fizeram uma plataforma nacional, e essa plataforma foi alimentada por Big Data. Então, se antes você tinha um tanto de informação, agora você tem muito mais informações sobre essas pessoas. E essas pessoas foram cadastradas. Então, a partir delas serem cadastradas, os quadros dos partidos foram às aldeias, visitar essas pessoas, verem quais eram as questões. Só que a partir dessa plataforma, você consegue acompanhar essas pessoas. Então, por exemplo, se a Isis sustenta a mãe dela, tem uma mãe idosa, e eu sofrer um acidente, a plataforma e não estiver mais trabalhando, se eu perder o meu emprego, a plataforma atualiza, eles vão saber naquele momento que eu não consigo mais sustentar minha mãe, e ela passa automaticamente a receber uma política redistributiva de renda. E ele faz esse acompanhamento porque nos 5 primeiros anos é quando mais tem chance de uma pessoa voltar para a extrema pobreza. Então, é o período mais delicado. Eles fazem esse acompanhamento por 5 anos. Seja uma doença que te acometeu, se você necessita de um parente, se você estava no emprego e saiu, então eles conseguem te indicar outras funções. Se você recebe bolsa de uma universidade e deixou de receber por algum motivo. Então, ele faz uma avaliação e monitoramento dessas pessoas. Mas, e aí que é impressionante, não é só isso. Parece aquelas propagandas, e não é só isso. Desculpa, gente, a pneumonia. Mas não é só isso. Uma das coisas que acontece aqui no Brasil, e que é complicada e acontece em na verdade, todos os lugares que têm políticas públicas, é que muitas vezes essa política ela chega de uma pessoa, aqui no Brasil a gente chama de burocrata de nível de rua. Na China é um quadro partidário, através de uma pessoa que ela é o elo entre o partido ou a política e o beneficiário. Às vezes, essa pessoa não sabe todas as políticas que a outra se encaixaria. Às vezes, a gente tem estudos aqui, por exemplo, isso talvez não aconteça dessa forma na China, mas deve acontecer de outra, de esse burocrata de rua ser, por exemplo, evangélico. E aí ele é contra. Aqui tem uma série de questões, ele não informa direitos de políticas públicas, porque ele não vai a favor da concepção dele. Esse aplicativo, como ele cruzou os dados da pessoa, sabe que a pessoa, ele mostra para o burocrata todas as políticas que essa pessoa se insere. O que também facilita, porque às vezes você é um burocrata, você tem que revisitar 1000 casas num mês. E você pode se perder em tantas informações, mas ele mostra. E ele faz algo melhor ainda, que eu acho sensacional. Tem centros comunitários com um telão gigante desse aplicativo, e ele mostra, exemplo, para você, Yara, quais são as políticas que você se encaixa. Então, isso diminuiu a corrupção, isso aumentou a questão de uma aplicação correta
dos recursos. Isso ajuda a burocracia chinesa a acompanhar os processos. E a ideia, então, eles chamam disso de projeto número 1 da erradicação da pobreza, porque foi ali que eles colocaram todo mundo e é ali que eles vão acompanhando. E a minha ideia, então, é conseguir responder para a gente aqui, né? Trazer respostas, e que isso vai dar futuros questionamentos, enfim, uma agenda de pesquisa sobre. Tendo, então, o Big Data, o que isso muda na hora de rastrear as pessoas, como isso muda na hora de implementar uma política e como isso muda depois desse monitoramento. Então, trazer como era antes, trazer como é agora. E aí, coisas que eu e a Yara já conversamos em entrevistas, assim, como isso pode ser aplicado à nossa realidade. Não é uma receita de bolo, não é cada país tem aí o seu sistema, o seu governo, mas muita coisa a gente pode aprender, inclusive esse governo tem acordos de cooperação com a China no combate à pobreza. Então, essa é a ideia da pesquisa nesse momento. Isis, uma das coisas assim que me chamou muita atenção nessa minha experiência com a China é até meio contraditório, o papel feminino, por exemplo, na eliminação da extrema pobreza. Você vê uma base muito feminina, que é muito parecido com o Brasil, né? A gente tem, você não é à toa que o Bolsa Família titular é a mulher, né? E lá na China a gente vê também. E minha área, você sabe que é moda. Eu gosto de entender, e a moda, ou seja, as vestimentas, elas são muito utilizadas como uma forma de eliminação da extrema pobreza. Você tem elevado a status de... exporta muito daquelas roupas étnicas, você moderniza e acaba resgatando técnicas ancestrais ali, que estão naquelas comunidades e são uma prerrogativa feminina, embora existam homens que saibam fazer. Em geral, são as mulheres que costuram, que bordam. E aí, na última vez que eu estive lá, eu estive numa comunidade, Isis, que eles usavam muito essa potência local, né? Eles faziam muito, era linguanci, então eles exportavam muito para o leste asiático. E é exatamente a prática disso que você está falando, porque ali eles criaram, eles alfabetizaram digitalmente aquela comunidade para que ela pudesse usar a tecnologia do jeito dela. Se Xangai, Shenzhen são polos tecnológicos, ali não. Ali é um lugar que eles querem preservar a natureza, tem uma relação, é um dos lugares que mais tem minorias étnicas, tanto é que é uma região autônoma de minoria étnica. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa questão do papel feminino nesse uso de tecnologia e de que forma que a gente pode aprender com os chineses mais para fazer do jeitinho brasileiro. Uhum. Que fantástico, eu adorei te ouvir. Estou quase eu trocando aqui o papel para deixar você contar. Pois é, certamente essa localidade que você visitou fazem parte das políticas públicas direcionadas, foram atingidas por essas políticas. E a ideia dessas políticas é você retirar o melhor daquela região. Então, muitas vezes, o que dá certo para Xangai não daria certo para uma região, exemplo, Xinjiang. São realidades diferentes. A China tem um tamanho continental, tal como o Brasil. Então, certamente, o que São Paulo precisa, não necessariamente o que o Acre precisa, ou o que o Norte precisa. E ao invés de tentar colocar todo mundo no mesmo bolo, e onde com certeza sempre alguns vão e uns são deixados para trás, a China faz esse trabalho direcionado. O que aqui seria valorizar os nossos povos originários? Eles têm um banco linguístico fantástico também para as minorias étnicas. Então, assim, eles ensinam quando não sabem falar o mandarim, então se ensina o básico para apenas fazer o negócio, mas eles têm um banco de preservação da língua das minorias étnicas, e a ideia, então, é você, muitas vezes, através do artesanato, através da moda, através, é fantástico, da educação, ter coletivos de mulheres, você, então, fortalecer aquela região, aquela localidade, para que elas possam crescer. E aí me lembrou também o caso do e-commerce rural, que é muito famoso
porque assim foi cruzado sementes para saber qual, porque a China tem uma geografia muito complexa, com desertos, montanhas e tudo mais, e a área agriculturável é muito pequena. Então, eles juntaram esses camponeses, e muitas vezes, inclusive, são mulheres, e testaram sementes através de Big Data para ver qual é a melhor fruta que dá ali. E se vocês forem à China, e a Yara já foi, pode dizer, meu Deus do céu, são frutas lindas. Tem uma foto do Diego, ele tá com cacho de uva, e o cacho de uva é do tamanho da cabeça dele. E você quer comer todas as frutas, é muito fantástico. E valoriza a agricultura, então, familiar, e o que acontece? No caso, falando de, puxando a sardinha para o meu canto, mas falando de tecnologia. A pessoa, eles formam, então, coletivos de agricultores, eles sabem, eles recebem as raízes, as sementes e tudo mais, o que vai dar bom ali. Então, eu recebo em casa, eu compro daquele agricultor que eu vi o site, e eu conheço a história daquela família, eu compro daquela mulher, eu sei quantos filhos ela tem, eu conheço essa... E quando eu compro, vem com QR Code. Aí eu clico nesse QR Code e recebo as informações dessa agricultura familiar. E aí essa pessoa automaticamente também começa a receber informações de quem que é o público-alvo dela e consegue desenhar melhor aquela ação com base da tecnologia. Como eles fazem um coletivo, fica muito mais barato você enviar um caminhão para fazer toda a questão do transporte. Então, assim, eles utilizam muito do e-commerce, a internet, ensinam-se esse básico, mas se mantém as características de turismo, de vestimenta. E você vê um movimento muito forte, inclusive na China, das pessoas usando as vestimentas, né? As vestimentas tradicionais, e é muito bonito de se ver. E aí você falou... Hanfu, o nome Hanfu é o nome desse movimento. Embora eu ache inadequado, porque não é só os Han. Você tem aquelas, no mínimo, 56 etnias. Dá vontade de conhecer todas, porque é muito fantástico. E aí você falou sobre que aqui no Brasil, não à toa, as mulheres que recebem o Bolsa Família. E aí eu vou te contar que na China também, e que a China aprendeu com o Brasil a fazer política redistributiva. E eu conto isso da minha dissertação, porque eu entrevistei o Zhang Qi, diretor do Instituto de Erradicação da Pobreza na China. Ele é linha de frente, né? E ele contou que eles acompanhavam, então, os governos Lula, e eles não sabiam como condicionar, como criar uma regra para transferência de dinheiro, como tem aqui, né? Porque você recebeu o Bolsa Família, é uma série de regras, vacinação, presença de escola e tudo mais. E eles vieram no Brasil, é algo que a Tereza Campelo já comentou também, na época ministra, e para aprender sobre isso. Então, a gente não precisa que, geralmente, com o brasileiro tem uma coisa meio de rabo entre as pernas, mas não precisa, que já foi exportador de políticas públicas. E para fazer o seguinte, para valorizar o pré-natal das mulheres chinesas. Então, elas recebem isso como um incentivo para fazer o pré-natal e tudo mais em regiões carentes, que muitas vezes a pessoa nunca teve acesso a isso, nem sabia que existia. Mas eles aprendem assim, e elas quem recebem também nesse caso. Ai, maravilha. Gente, eu recomendo muito. Eu estou lendo a dissertação da Isa. Quando eu fizer tudinho, eu fizer a minha leitura, eu vou deixar lá o link, porque vale a pena conhecer. E a gente que é feminista, né? É tão bom a gente ter essa diversidade de olhares, né? Dos papéis femininos, né? Nessas políticas de inclusão social. E, para mim, a maior tarefa da humanidade, na história da humanidade, foi um país ser capaz de tirar 4 Brasis da extrema pobreza. E a participação feminina nisso, a Isis também é amiga da Tinks, que é minha amiga, e ela tem esse olhar do gênero, né, do papel das mulheres nessa luta, que é uma luta da humanidade, não é da China nem do Brasil, né, Isis? É uma luta de todas nós, todos. E é isso, querida, a gente está chegando aqui no finalzinho. Queria que a Isis falasse, arrematasse aí essa participação luxuosa dela aqui no nosso quadro China em Foco. Diga lá, Isis.
Eu quero agradecer, então, o convite. Quero pedir desculpa pela tosse, pela internet e tudo mais. Dizer que volto sempre que convidada, que eu e o Diego, a gente faz nosso trabalho de difusão científica no Fios de China, que vai futuramente abrir a turma que a Mayara teve em primeira mão. E sempre um prazer, eu acho que esse trabalho que o Diego faz, que a Yara faz, de trazer esses debates, e a gente pensar novas formas, novos modelos. Eu entrei no final da fala do convidado anterior, quando ele disse que os Estados Unidos ainda vendem uma imagem de algo que não acontece mais, e pensar outras possibilidades de governo, de atuação, de maneira de fazer políticas públicas, oportunidades mais inclusivas, né? Que o Sul Global comece a se olhar, é fantástico. Então, agradeço demais, foi um prazer enorme. Olha, Isis, obrigada pela sua generosidade, gente. Ela está com pneumonia, olha a moral de vocês, bichinha com pneumonia, tossindo e está aqui, porque eu acho que ela, como eu, é apaixonada pela China, mas eu acho que tem a ver com a nossa paixão pelo Brasil, que a gente quer muito que o Brasil dê certo e que tem exemplos de outras formas de fazer. Eu acho que a China cumpre esse papel. Eu bato muito nessa tecla, sabe, Isis? Que você ama muito a China. Olha, eu gosto demais, mas eu amo o Brasil, eu sou brasileira, eu quero que dê certo. Eu quero ver o meu país, né, para frente. Exatamente. Então, e só para terminar, que me toquei de uma coisa que eu tenho certeza que é o que move sua paixão para estar aqui também, é que o público, geralmente, é um público muito legal, né? É um público muito curioso, muito aberto, muito com paixões similares. Então, com os mesmos objetivos. E é mais um gosto que traz a gente aqui, né? Exatamente. Isis, olha, volte sempre. Adorei a sua companhia. Eu vou chamar agora o Diego, porque tem que fazer a dobradinha. O casal... Tem que chamar um de cada vez, para não brigar. Exatamente, que ele tem um livro aí que eu estou devendo para ele, que eu ainda tenho que ler o livro dele para a gente falar. Eles são feras, viu, gente? Nova Rota da Seda, geopolítica, enfim, recomendo muito. Sigam lá no Instagram, Fios de China. Quem quiser, eu tenho lá um card agora compartilhado. Eu e a Isis estamos lá no Instagram. O meu é Yara Vidal. Querida, beijo, melhora, cuida dessa pneumonia. Muito obrigada pelo convite.